Olá, pessoal, de volta aqui para darmos continuidade a mais uma aula do nosso curso A Jornada Interior. Ainda estamos nos contos de fadas. Na aula anterior, a gente parou exatamente aqui, né? O que significa nos contos de fadas amaldiçoar um ser humano, transformando em um animal. Bom, segundo a Van França, isso significa um erro, ou seja, um desequilíbrio acentuado em favor do polo corporal, isto é, o polo infravermelho. Para a gente entender essa questão do polo infravermelho ou polo corporal, a gente precisa lembrar de uma aula que, se eu não me engano, o título era Espírito e Matéria, Arquétipo e Instinto, quando eles se encontram na psique. Jung fala mais ou menos como se a psique ela fosse um espectro, onde o espectro, o extremo ultravioleta seria o arquétipo, ou seja, o espectro do espírito. Mas existe o espectro inferior, que é o infravermelho. Esse espectro é o instintivo. Então, quando a Bonfrance fala aqui que algo foi obrigado a ser vivido no polo corporal, no polo infravermelho, significa então mais ou menos como que se esse conteúdo ele fosse vivido apenas nesse polo aqui instintivo. Algo que deveria ser vivido mais no campo psíquico ou espiritual é obrigado a ser vivido segundo o padrão animal. No caso de um animal de sangue quente, se um conteúdo inconsciente é representado como tendo de se comportar à semelhança de um animal e não deveria fazê-lo, isso significa que existe um conceito psicológico que deveria ser vivido no domínio intermédio, mas que por certas razões específicas foi forçado na direção de um dos dois polos. Essa é a perturbação que tem que ser corrigida. Ou seja, um conteúdo psicológico que era para ser vivido aqui no meio termo, ou seja, onde tem esse foco de luz aqui, ele é obrigado, ele é empurrado para ser vivido ou no extremo, que seria o polo instintivo, ou no extremo do ultravioleta, que seria, no caso, de viver apenas uma ideia, ou seja, de ficar apenas no pensamento e não viver na realidade física material. No caso, se fosse empurrado para viver no polo, somente no polo instintivo, que é o infravermelho, é quando a pessoa ela vive somente, digamos, a parte biológica do processo psíquico, né? Ou seja, ele não vive aquilo na sua integridade, integralidade, na sua totalidade. Bom, ela explica sobre essa questão dos dois polos como uma espécie de vivência psíquica do indivíduo. O esquema de eventos psíquicos ou vida psicológica é comparável ao espectro com seus dois polos, sendo um deles infravermelho, o corpo com seu equilíbrio instintivo, e o outro ultravioleta, os arquétipos ou o espírito ordenador. O pressuposto é de que os dois polos são provavelmente dois aspectos da mesma coisa, mas só podem ser descritos de um ou de outro ângulo. Poderíamos dizer que o ponto de unidade seria a realidade transcendente do ser humano. Os contos de fada representam isso como um ser humano sobre o qual foi lançada uma pele de animal, de modo que existe somente uma expressão animal de comportamento. Pode-se perguntar por que isso deve ser assim. Em casos práticos, tais desvios infelizes acontecem geralmente porque, no domínio consciente, o indivíduo tem uma concepção de vida que não concorda com sua própria estrutura, sendo por isso que a psicoterapia pode ser útil nesses casos. Corrigindo a atitude consciente, o desvio pode ser sustado e os valores gerais do indivíduo podem ser recuperados. Ou seja, como a gente viu no conto de fadas das três penas, que o elemento feminino foi reprimido devido a uma atitude consciente, foi regredido para o inconsciente, né? E vivido como uma espécie de animal, como a rãzinha, né? A rã. Aqui ela fala sobre isso também, só que no aspecto individual, né? Ou seja, essa questão dos contos de fadas sempre, alguns, né? É sempre relatar
essa questão da transformação do ser humano em animal significa que um conteúdo inconsciente que era para ser vivido de modo consciente, né, foi reprimido, ou seja, no domínio da consciência existe ali como que uma concepção de vida, uma visão de mundo, uma filosofia de vida que não concorda com a própria estrutura, que não concorda com a totalidade da personalidade humana. Então, nesse caso, é preciso corrigir, né, fazer com que esses valores do indivíduo, os valores gerais, que inclui toda a personalidade, ele seja trazido, seja recuperado, né, trazido para cima, para a consciência, enquanto que ele está ali, digamos, submerso no inconsciente. Por uma maldição, o indivíduo pode ser transformado num animal de sangue quente ou frio, ou num pássaro que voa para longe e não pode ser apanhado. Os pássaros, em geral, por causa de sua facilidade de evasão, constituem fantasias ou conteúdos espirituais da psique. Daí a ideia de que as almas dos mortos têm asas e podem aparecer na forma de pássaros. Portanto, se alguém é transformado em pássaro, podemos afirmar que algo está sendo expresso somente como uma ideia, quando deveria existir uma experiência humana total. No caso aqui do pássaro, ou seja, de que o ser humano foi transformado no pássaro, significa que ele está vivendo somente no espectro, digamos assim, extremo, né? Que é o do ultravioleta, seria então vivendo apenas como uma ideia, como um arquétipo, quando na realidade deveria ser vivido em uma forma total do indivíduo, incluindo a parte inferior, ou seja, ter uma experiência total do indivíduo, né? As pessoas tendem a ter concepções da vida e da realidade que, em geral, bloqueia um ou outro polo. Se a pessoa é ascética ou um monge cristão, então ela tenta bloquear o polo do corpo, o qual não deve ser vivido. Poderá ir até o limite da existência, mas daí em diante é um tabu. Se a pessoa for um comunista materialista, bloqueará o polo espiritual, pensando que não existe algo como a psique, que o homem e o sentido da vida individual são uma trapaça. Consistimos somente num corpo e em certas reações típicas. Nesse caso, o polo arquetípico é bloqueado por um preconceito ou uma decisão consciente de que as coisas são assim mesmo. Se não somos punidos com uma neurose, então temos uma visão de mundo. Aqui ela usa uma palavra em alemão que eu nem vou me atrever a falar porque é muito complicado, mas a tradução dela significa uma visão de mundo, ou seja, uma forma de enxergar a vida, né? De enxergar a realidade. Então ela fala: se não somos punidos com uma neurose, então temos uma visão de mundo, né? Uma visão daquilo que a gente considera como algo que é real, né? Que, enfim, tem que ser assim. Significa que essa visão de mundo, essa filosofia de vida concorda com a nossa organização. Mas aí vem a questão: se formos punidos pelo desassossego e etc., então teremos de descobrir se estamos vivendo como devíamos. Ou seja, pessoal, essa visão de mundo é a relação do eu com a vida, ou seja, é a forma como eu enxergo a vida, né? Se essa visão de mundo ela é, ela foi, digamos assim, construída em base do que eu vivi e que eu, digamos assim, não curei, por exemplo, de alguma coisa do passado, da infância, que eu deduzi inconscientemente das vivências e experiências que eu tive, digamos assim, de experiências não muito agradáveis, enfim, da infância, notadamente essa visão de mundo, ela vai ser contra a minha totalidade da personalidade. E nisso é interessante porque a Von Franz ela vai dar um exemplo bem claro dessa visão de mundo, o que acontece com o indivíduo
que tem uma visão de mundo que não concorda com a totalidade da personalidade. Então entra a questão do seguinte: o que significa a princesa enfeitiçada e transformada no animal a qual o homem precisa redimi-la? Como a gente viu no conto das três penas na aula anterior, lá o elemento feminino é coletivamente, né? Ela até apresentou isso de forma histórica, né? Coletivamente, o elemento feminino foi empurrado para o inconsciente, né? Ele não foi, digamos assim, aceito, e com isso ele regrediu a uma forma animal. Ou seja, aqui trata-se da mesma questão lá da ânima, né? Do elemento feminino, Eros, mas só que aqui é na forma individual, né? Na forma de um indivíduo com a sua ânima, com o seu elemento feminino, o Eros, né, a sua parte da alma que é inconsciente e é personificada na ânima. Então a Von Franz, ela explica o seguinte, que nesse caso, a figura do mago, ou seja, o mago é que se apossa da ânima do indivíduo e transforma a ânima no animal. O mago, como a gente vai ver, ele é um outro complexo, significa um complexo atrás do outro. Ou seja, existe um complexo inconsciente no indivíduo que não consegue, digamos assim, entrar na consciência, né? Não consegue ter acesso à consciência do indivíduo devido a alguma atitude, algum preconceito. Como ele não tem acesso, então ele se apossa justamente de outro complexo, que no caso é a ânima, é o aspecto eros do homem. Na nossa figura, isso é representado da seguinte maneira: como a gente já vem trazendo essa imagem, né, dos continentezinhos que representam partes da psique, então o mago ele representa uma parte aqui da psique que não foi integrada à consciência, né, não foi conscientizada. E aí nós temos a ânima, naturalmente aqui a ânima ela é a personificação do inconsciente todo para o indivíduo, né? Enquanto o indivíduo, no caso o homem, não tem consciência da sua alma, da parte da alma que é o inconsciente. Então, o mago representa essa visão de mundo ou ponto de vista inconsciente. É uma tendência no inconsciente que não pode ingressar na consciência e, portanto, opta por apossar-se da ânima. Ou seja, pessoal, é como se o mago, um complexo, ele contaminasse a ânima. A ânima pode estar sob a influência de uma visão de mundo ou ponto de vista inconsciente. Esse ponto de vista inconsciente, ele atua mais ou menos como se fosse uma crença enraizada no indivíduo. É uma concepção da vida e da realidade que emana da alma do homem e é inconsciente, e que influencia, no caso, outros complexos, nesse caso aqui, influencia a ânima. A ânima de um homem é um impulso para a vida ou para fora da vida. Ela enreda-o na vida e desenreda o dela, mas a ânima não tem aquela palavrinha em alemão, né, que significa visão de mundo. A ânima não tem visão de mundo definida, ou se a tem, é paradoxal. Sim e não. Aqui a visão de mundo é uma tendência no inconsciente que não pode ingressar na consciência e, portanto, opta por apossar-se da ânima. Implica sempre um complexo por trás de outro, de modo que é mais direto falar da visão de mundo da ânima. Ela é representada como a infidelidade da ânima. Segundo a Von Franz fala que no sonho, né, que o homem tem, ele vê ela fugindo com outro homem, ou seja, uma característica inconsciente que lhe é própria, sem que ele o perceba. Vem então o problema de que a ânima tem de ser libertada da influência destrutiva e o mago deve ser morto. Agora vem exatamente o exemplo que eu falei, né, que ela dá um exemplo bem claro sobre mais ou menos como isso acontece, né? Então vejamos um exemplo dessa visão de mundo ou ponto de vista inconsciente que domina a ânima, né? Lembro-me de um homem que era conscientemente muito racional e recebera um grande choque em sua juventude, no período da puberdade.
ou seja, provavelmente era um paciente dela. A mãe morrera de câncer de uma forma lenta e horrível, e quando o rapaz ele tivera de presenciar sua amada mãe agonizar lentamente diante de seus olhos, de muito ativo e temperamental que era, ele tornou-se silencioso e seco e desenvolveu uma semelhança com seu pai muito racional, com toda a sua crença na vida já vivida. O que ele não percebeu, mas foi revelado na análise por sonhos e visões, é que ele tinha chegado inconscientemente à conclusão de que Deus não existia. Se um ser tão maravilhoso como sua mãe pôde ser inocentemente torturado até a morte por uma doença tão terrível, então Deus era responsável por isso. Ele não tinha o estofo de um filósofo religioso para formular tal reflexão, mas deduziu inconscientemente a conclusão e daí em diante essa ideia governou sua vida. Isto é, eu sei que de qualquer forma o mundo é perverso e a vida é má, ao passo que sua atitude consciente era de ceticismo, ou seja, de um ceticismo racional, uma incredulidade. Ou seja, pessoal, nesse caso aqui a gente vê claramente como uma visão de mundo ela é formada devido a uma situação que ele passou na infância, quando ele viu a mãe dele morrer lentamente devido a uma doença, né, devido ao câncer. E aí vem a explicação, né, de como que isso se manifesta na análise. Aí a Von Franz fala: a primeira aparição nos seus sonhos foi a de uma ânima tremendamente vital que mostrava a exuberância de uma antiga Vênus. Ele era incomodado por fantasias sexuais de natureza normal. Ele era uma pessoa ascética que não desfrutava da vida. Numa reunião social, todos o evitavam, mas ele tinha uma ânima com experiências e sensação pagãs. Todas as suas imagens e visões interiores mostraram uma figura demoníaca, divina, atacando o Deus sombrio, e ele compreendeu que essa era a verdadeira causa de sua depressão. Ele sempre quisera tudo, entregara-se a esperanças pueris de resignação. Sua depressão era como a de um bebê frustrado. Agora enxergou subitamente que por trás dela estava sua visão de mundo pessimista, que não acreditava na vida nem em Deus e que devia elaborar sua imagem de Deus. Ou seja, aqui a gente vê o quão é importante a pessoa se aperceber se ela tem essa visão de mundo que foi elaborada inconscientemente, ou seja, que foi elaborada de uma vivência, de uma experiência e foi deduzida inconscientemente, digamos assim, de uma experiência, mas ao mesmo tempo de uma alma coletiva, do inconsciente. Porque dá para a gente notar que essa visão de mundo, dessa experiência, ela é uma experiência que não é só ele que passa, né, que passou por isso, a gente sabe que muitas outras pessoas também de semelhanças, digamos assim, de semelhantes situações também deduzem a mesma coisa, como se isso fosse um padrão. E aí a Von Franz continua: a terrível doença da mãe afetara-lhe o cérebro. Ele viu até que ponto ela tinha sofrido e dos sofrimentos dela ele extraiu a conclusão inconsciente de que não havia psique. Toda a sua visão de mundo teve de ser discutida detalhadamente, pois sua ânima tinha sido desvalorizada para um tipo baixo de mulher que era perversa, sendo sua perversidade causada pelo outro bloqueio, pois a ânima, de um modo geral, é um ser moralmente indiferente. Embora ela tivesse atingido o nível consciente, o único modo que ele encontrara para abordá-la era muito primitivo, na forma de um grosseiro ataque sexual, isto é, como um animal. Por trás disso, ele tinha sentimentos muito humanos, mas não desenvolvera qualquer método para expressá-los. Ainda que pudesse amar uma mulher, não conhecia outro modo para expressar seu sentimento. Sua ânima estava dessa maneira enfeitiçada, pois suas ideias materialistas o dominavam.
Bom, pessoal, é claro que aqui eu trouxe de forma bastante resumida esse caso, né, que ela tratou, que foi de analisando, né, de um paciente dela. Naturalmente, pessoal, isso também pode acontecer no caso de uma mulher, em que pese a Von Franz não dá um exemplo de uma mulher, mas penso eu que se uma mulher ela tem uma experiência na infância com o pai, uma experiência paterna negativa ou que daí surgiu um complexo paterno, vai fazer com que ela inconscientemente também deduza que, digamos assim, que todos os homens são iguais ou que a vida é mesmo assim, enfim, que ela deve, né, passar, por ciclos repetitivos onde ela, digamos, ela se relaciona talvez com homens que represente ali mais ou menos o comportamento igual do pai dela. Enfim, são alguns exemplos de que a gente pode imaginar como que uma visão de mundo, uma crença, né, de como é vista a realidade, ela pode influenciar o indivíduo sem que ele perceba. E que essa visão de mundo, ela foi deduzida da parte inconsciente da personalidade, de uma experiência vivida que não foi, digamos assim, resolvida, não foi curada, né, enfim. Outra forma de ver isso também seria o caso da criança, né, da mulher que cresceu, que na infância ela passou muito sofrimento. E aí ela não se permite sentir, né, porque ela acha que se ela se permitir sentir os sentimentos dela, o eros dela, ela vai sofrer. Então, nesse caso, ela se torna dura, muito racional. Ou seja, nesse caso, há uma espécie de possessão pelo ânimos, né, porque o ânimos é que é racional, é o ânimos que tem opiniões, enfim. E ele acaba, digamos assim, por influenciar os sentimentos dela, o eros dela, né, que é a parte consciente dela. Ou seja, devido a uma experiência de sofrimento que ela teve na infância, talvez ali na família, ela acaba criando inconscientemente também uma visão de mundo que não permite que ela sinta, os sentimentos, né, ela se torna então muito racional, muito dura com ela mesma e com as outras pessoas. Ou seja, essa situação da visão de mundo que é deduzida, né, inconscientemente pode ser aplicada em várias situações diferentes, né. Ou seja, várias situações cabem nesse exemplo de como que uma visão de mundo ela é tão perigosa e ela acaba que, não permite o indivíduo de viver a sua personalidade, né, de viver partes da sua alma, e essas partes que, enfim, estão tão escondidas no submundo, elas se apresentam às vezes de forma animalesca, porque foram assim que elas foram tratadas, né, pelo indivíduo inconscientemente. Isso também faz parte da própria sombra do indivíduo. Nos contos de fadas europeus, a ânima está nas garras do demônio e então o herói e a ânima precisam fugir dele até estarem a salvo. Ele tem de subtrair sua ânima da influência diabólica do inconsciente. A pergunta seguinte é esta: por que o mago joga uma pele de animal sobre a ânima? Quando ele a amaldiçoa, é isso que o mago faz, e encontraremos então um cão preto em vez de uma bela dama. Sob a pele de animal está um ser humano sofredor, mas quando penetramos o inconsciente, podemos encontrar primeiro um cão preto. Lançar uma pele de animal sobre alguém é outra maneira de aplicar a maldição. Praticamente isso significa que um complexo está tão despotencializado que dispõe apenas de meios animais de expressão. Se pensarmos na ânima como sendo nada mais do que sabemos sobre ela, não possuímos a receptividade de uma atitude de escuta, e assim a ânima torna-se nada mais do que uma carga de emoções brutais. Nunca lhe demos a oportunidade de expressar-se e, portanto, ela tornou-se inumana e brutal. Foi por isso que o Dr. Jung introduziu a imaginação ativa como um meio de falar com o complexo. Convida-se o cão preto para nosso quarto e fala-se com ele, escutando atenta e cuidadosamente o que lhe diz.
Veremos então que a sobrecarga desaparece e é substituída por um ser relativamente humano, com quem podemos falar, e descobrimos que esse é o mago. O ser humano rejeitou até aí a ânima, e o mago aproveitou-se disso para desforrar-se. Nesse caso, aquilo que é potencialmente humano em nós é, devido à interferência de outro complexo, rechaçado para as emoções, o estado animalesco de expressão. Geralmente isso é causado direta ou indiretamente por um preconceito existente na atitude consciente do ego, uma atitude errada do ego que não dá à pessoa nenhuma oportunidade para expressar-se de forma adequada. Ela não possui ouvidos abertos para o que a ânima poderia te dizer. Tais pessoas poderiam dizer da ânima nada mais do que sexualidade. Ou seja, a questão da ânima, ela pode ser vivida, né, de forma muito brutal ou na forma, digamos, apenas sexual, não numa forma que deveria ser vivida, talvez numa forma integral, né, integrando toda a personalidade. É daí também que se apresenta a questão da ânima em forma de animal e nos sonhos ela se apresentar em forma de sonhos de ataques sexuais, né, como sucubos e essas coisas. Penso que uma civilização cujas linhas dominantes são as religiões budistas e judaico-cristão, é provável que certos instintos sejam reprimidos para o nível animal, já que existe uma tendência para destituir certos aspectos. Por exemplo, a ânima aparece como um animal porque não é aceita. Existem histórias que comprovam isso. Há uma história irlandesa a respeito de sereias que, antes de os missionários cristãos chegarem à Irlanda, eram seres humanos e filhas de um chefe de piratas. Quando eles chegaram, o pai decidiu que suas filhas não deveriam ser noivas dos missionários, de modo que elas desapareceram no mar como sereias e desde então não fazem outra coisa senão atrair os homens para a desgraça. Neste caso, há claramente uma regressão da ânima à forma animal. Mas, em contrapartida, há o fato de que em civilizações primitivas, onde sabemos que não existe semelhante preconceito contra o corpo, encontramos a mesma coisa, ou seja, seres humanos enfeitiçados e transformados em rãs ou serpentes. Isso pôs em dúvida a minha tese por algum tempo e tive de averiguar como a coisa funcionava. Se estudarmos a estrutura geral de tais situações primitivas, veremos que os primitivos têm tantas probabilidades quanto nós de cometer o mesmo engano, isto é, de interpretar algo como psicológico quando é físico e vice-versa. Existem animais sábios e animais comuns, e eles estão incertos de quem é quem. Essa incerteza sobre o que deve sobreviver parece ser uma condição humana geral. Há uma possibilidade muito grande de erro e de incerteza quanto ao nível em que certos impulsos têm de ser vividos e classificados. Ou seja, essa questão de seres transformados em animais também é encontrado nas tribos primitivas, em civilizações primitivas. E aí a Von Franz ela disse que teve que rever a questão da teoria dela, averiguar a teoria dela, como as coisas funcionavam. Porque nessas tribos primitivas não existe a repressão em relação ao corpo, ao polo instintivo. Mas aí, o que explicaria a questão de ter seres transformados em animais, que é justamente a questão do polo instintivo, do polo do corpo? E aí ela explica: pode acontecer que um caçador primitivo abata um urso e depois descubra, horrorizado, que abateu um espectro ancestral. Ele não vivenciou com suficiente rapidez as implicações psíquicas. Penso que isto deve estar relacionado com o fato de que não apreendemos conscientemente o limiar de nossas reações instintivas. Somos sempre propensos a guardar em nosso íntimo reações limítrofes, como uma pequena dúvida ou um pequeno impulso para não fazer alguma coisa. Se os impulsos não são muito fortes, inclinamos-nos a deixá-los de lado de um modo unilateral
e assim ferimos um animal ou um espírito dentro de nós. Fazemos isso praticamente de maneira constante, como fazem aparentemente até mesmo os primitivos, pois na paixão da caça eles esquecem. Dizem depois que sabiam que não deviam ter abatido o animal, que por breves instantes se esqueceram. E isso, imagino eu, é um fenômeno humano muito geral. E aí ela dá explicação, né? Essa questão de ferir um animal dentro de nós ou um espírito, né? Como um exemplo do que acontece com os primitivos, que eles não sabem quando eles abatem um animal se o animal é um animal sagrado, um espectro ancestral ou se é um animal comum. E ela fala: o homem está condicionado a omitir seus instintos e seus impulsos espirituais por meio do fato de ter consciência. Na última conferência, deixei um ponto por resolver. Levantei uma questão acerca do ser humano que tinha enfeitiçado e convertido num tigre, e disse que o instinto humano não seria o de comportar-se como um tigre. Portanto, o que significaria um impulso que aparecesse no sonho como um lobo ou um tigre? Nesse caso, um conteúdo psicológico teria sido erroneamente empurrado para o lado do corpo e pervertido, de modo que teria deixado de ser tipicamente humano. Ou seja, a questão de sonhar com algum animal significa também que algum conteúdo psicológico que deveria ser vivido na forma humana, que deveria ter uma expressão humana, é empurrado para o lado do corpo e pervertido, de modo que teria deixado de ser tipicamente humano. É fato que se um impulso oriundo de uma ou de outra esfera vem à tona e não é vivenciado, então volta a descer e tende a desenvolver qualidades anti-humanas. O que deveria ter sido um impulso humano torna-se um impulso tigrino. Por exemplo, um homem tem um impulso de sentimento para dizer algo positivo a alguém e bloqueia-o por meio de alguma inibição. Ele poderia então sonhar que atropelou uma criança com o seu carro. Teve um impulso espontâneo de sentimento no nível de uma criança e sua intenção consciente o esmagou. O humano ainda está ali, mas como uma criança ferida. Se ele continuasse a fazer isso habitualmente por 5 anos, sonharia não mais como uma criança ferida, mas com um zoológico repleto de animais ferozes e enraivecidos numa jaula. O impulso que é repelido recebe uma carga de energia e torna-se inumano. Esse fato, segundo o Dr. Jung, demonstra a existência independente do inconsciente. Ou seja, o indivíduo aqui, o homem, ele teve um impulso de sentimento, faz parte do seu eros, né? Desse aspecto da sua alma inconsciente, né? Ele teve um impulso, mas ele foi lá e bloqueou o impulso. Ou seja, por uma inibição que existe na parte, talvez, consciente dele, inibiu aquele impulso que veio da sua alma, né? Do seu interior. E aí ela fala que ele pode sonhar que atropelou uma criança, porque o impulso vem dessa criança interior, né? E aí, se ele continuar com essa atitude, com o tempo, ou seja, com mais ou menos 5 anos, ele não sonharia mais como uma criança ferida, mas com um zoológico repleto de animais ferozes, enraivecidos numa jaula. Ou seja, de tanto que ele reprimiu, os conteúdos eles regrediram para um estágio animal, ou seja, para um estágio primitivo de expressão, né? Bom, essa questão de haver uma transformação de conteúdos, de complexos, né? Conteúdos inconscientes, haver uma transformação deles no inconsciente, como se o inconsciente fosse uma entidade à parte ou algo autônomo, ela explica um pouco sobre isso. Por exemplo, ela fala: ninguém viu o que é o inconsciente. É um conceito, não uma entidade ectoplásmica em algum lugar no espaço. Se algo me vem à mente vindo do inconsciente, um momento depois poderá cair abaixo do limiar da consciência. Por exemplo, sei que fulano é o senhor fulano,
Um minuto depois esqueci o nome dele e mais tarde volto a recordá-lo. Portanto, podemos supor que o que é inconsciente é aquilo que não está associado à consciência do ego. Se observarmos um conteúdo que depois desaparece por breve período de tempo no inconsciente, ele não é alterado quando ressurge. Mas, e aqui vem a chave, mas se esquecermos alguma coisa por longo período de tempo, ela não retorna na mesma forma. Ela progride ou regride autonomamente na outra esfera e, portanto, podemos dizer que o inconsciente é em si mesmo uma esfera ou entidade. Ou seja, se um conteúdo ele é esquecido por muito tempo, por um longo período de tempo, ele sofre essa transformação, essa mudança de, digamos, de um aspecto que deveria ser humano, se transforma num aspecto muito abaixo, muito primitivo, né? Que seria o aspecto animalesco. É realmente algo como um líquido. Falando sobre o inconsciente, né, sobre essa esfera, é realmente algo como um líquido no qual os conteúdos são transformados. Podemos até ver quando um conteúdo surge numa forma má e dizer por quanto tempo ele esteve reprimido e, por conseguinte, passou a ser suspeito. Podem aparecer severas repressões num sonho, como um cadáver de odor desagradável num cemitério que precisou ser exumado. Algo foi reprimido por tanto tempo que se desintegrou e se decompôs na terra. Indiretamente, portanto, podemos dizer que a psique inconsciente é uma realidade autônoma. E aí, pessoal, novamente ela fala sobre essa questão do tipo, né, de animal que surge nessa transformação. Ou seja, como que o complexo conteúdo inconsciente ele se comporta. Se uma pele de tigre, de lobo ou de urso é jogada sobre um conteúdo da psique, o tipo de animal escolhido expressa simplesmente a forma como tal conteúdo, embora não devesse, tende a se comportar, pois esse conteúdo deveria ser humano. Algumas pessoas têm um afeto selvagem e podem sonhar que são tomadas de fúria. O próprio fato de que os contos de fadas falem de uma pessoa que é enfeitiçada mostra que sua condição animal já não é legítima. Sabemos que para um ser humano ter de andar dentro da pele de um animal subentende uma praga e um estado errôneo de coisas. Se fizermos uma comparação com fatos psicológicos, isso significaria que certo complexo que poderia funcionar numa forma humana consciente é arbitrariamente reprimido e, portanto, compelido a comportar-se de uma forma animal pervertida. A maldição foi realmente causada por um preconceito que antes não foi elaborado até a sua resolução. Novamente, a questão aqui também, né, da visão de mundo, como a gente deu o exemplo lá atrás. Uma mudança na atitude consciente deve sempre ser elaborada primeiro por um esforço humano e com devoção humana. A causa da maldição não terá sido de outra forma removida e poderá sempre retornar, isto é, a puerilidade da personalidade consciente pode restabelecer a situação neurótica. Não é apenas uma questão de terapia dos sintomas, mas de desenvolvimento da personalidade consciente como um todo, pois caso contrário, outro sintoma pode aparecer. Portanto, o preconceito ou a estreiteza da atitude consciente tem de mudar, e não só o sintoma atacado. E aí aqui eu coloquei uma representação, né? Se tenho uma atitude básica, que é Von Franz falando, se tenho uma atitude básica na consciência que torna impossível a certos conteúdos psíquicos penetrá-la, então eles devem fazer um desvio para chegar até mim. Se alguém é incapaz de perceber que existe uma coisa como essa, então o inconsciente não pode tampouco expressar o conteúdo. Na história havia um bloqueio contra a ânima. Perturbações, sonhos e sintomas podem ser produzidos,
mas o inconsciente não dispõe de meios para se fazer entender, se no consciente não houver uma atitude adequada para receber a mensagem. Ou seja, o inconsciente ele pode se manifestar através de sonhos, de sintomas, de visões, enfim, de perturbações. Só que se a consciência não tiver uma atitude receptiva, ou seja, se na consciência houver uma atitude de preconceito, de repressão, o conteúdo não tem como chegar na consciência. Então ele vai se desviar e pegar, digamos, um outro complexo para poder ter acesso à consciência, para que o indivíduo ele se desenvolva em sua consciência, né, em sua personalidade total. Bom, no nosso desenho aqui anterior, eu coloquei o campo da consciência aqui como se fosse essa imagem aqui, né, girando aqui como que não permitindo que qualquer coisa entre no campo da consciência, ou seja, criando barreiras, né, para que conteúdos inconscientes, digamos assim, não se tornem conscientes. A reação negativa do complexo reprimido não se apresenta diretamente. É outro arquétipo, o mago que amaldiçoa a ânima, pois está furioso por não ser reconhecido. Em virtude da visão de mundo, o arquétipo da ânima está numa situação em que não pode irromper na consciência de outro modo, e, portanto, a tentativa é feita por meio do corpo, e a ânima aparece como uma rã no pântano, o que aponta para aquele polo de compreensão. Ou seja, no caso, a ânima ela se apresenta de forma instintiva, né, na parte do polo inferior, que é o polo infravermelho. Se não existir qualquer ideia ou concepção nuclear na mente, na parte consciente, então tende a aprender através dos movimentos instintivos do corpo. Ou seja, se a mente, se a parte consciente não existir nenhuma ideia ou concepção que possa compreender esse conteúdo inconsciente, né, essa ânima ou a visão de mundo, então vai ter que aprender através dos movimentos instintivos do corpo. Ou seja, vai ter que aprender através dos sintomas, ou então, no caso, né, de forma muito instintiva, talvez de forma sexual somente, pelo menos a princípio. Bom, aí ela comenta também aqui uma outra situação, né, que é encontrada em contos de fadas. É comum encontrarmos em contos de fadas animais antropomórficos, ou seja, animais que possuem características, aspectos humanos. Nós temos isso, por exemplo, no conto, eu não sei se é um conto ou um mito, né, de Eros e Psique, onde a formiga ela sente pena de Psique e ajuda ela a separar, né, os grãos. Ou seja, a formiga tem uma característica, um aspecto humano. Tem outros contos também, né, da cigarra e a formiga, que têm caráteres antropomórficos, né, humanos. O coelho, né, do conto ou do desenho da Alice nos Países das Maravilhas, né? Essas figuras são seres humanos em forma de animais, ou animais em forma de seres humanos. Não são o que hoje em dia chamaríamos de animais. Os antropólogos discutem se os animais estão disfarçados em seres humanos ou os seres humanos disfarçados em animais. Mas para mim isso é uma besteira. Eles são o que são. São animais e seres humanos. Nenhum primitivo iria se questionar sobre isso. Não há contradição. Do nosso ponto de vista, eles são animais simbólicos, pois fazemos uma outra distinção. Nós consideramos que o animal é o portador da projeção de fatores psíquicos humanos. Enquanto houver uma identidade arcaica e enquanto não se levar em conta a projeção, o animal e o que se projeta nele são idênticos. Eles são uma e a mesma coisa. Consideram-se bonitas aquelas histórias de animais que representam as tendências humanas arquetípicas. Eles são humanos porque naturalmente não representam os verdadeiros instintos dos animais, mas nossos instintos animais.
E nesse sentido, eles são de fato antropomórficos. Digamos, por exemplo, que o tigre numa história represente a avidez. Não é a avidez real do tigre que é representada, mas a nossa própria avidez de tigre. É quando nos tornamos tão ávidos quanto os tigres que sonhamos com um tigre. Trata-se então de um tigre antropomórfico. Ou seja, pessoal, os animais que aparecem nos contos de fadas ou também através dos nossos sonhos, eles não representam os animais tal como o animal que a gente conhece hoje, né? Mas eles representam algo nosso, nossos instintos. Bom, pessoal, o próximo assunto é sobre o motivo da redenção. O motivo da redenção, segundo a Von Franz, ela aborda esse motivo nos contos de fadas. Ele é bem diferente do motivo da redenção, por exemplo, da ideia cristã. No caso dos contos de fadas, esse motivo da redenção ele está ligado a que é necessário fazer alguma coisa para que o príncipe ou a princesa ou o herói, né, que foi transformado no animal, para que ele seja redimido, ou seja, para que ele volte à sua condição humana. No caso, a Von Franz ela aborda alguns motivos de redenção, mas eu escolhi apenas um, que é o motivo do banho. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o simbolismo do banho como motivo de redenção. Inclusive, esse assunto do banho também ele é bastante recorrente na alquimia. Ou seja, a gente vai entender o simbolismo por trás desse motivo do banho. Bom, mas antes disso, eu quero deixar aqui os livros que fizeram parte das aulas dos temas contos de fadas. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau.